Então, terrível, né? Chegamos então ao Salmo de número 9, nós estamos voltando às nossas reflexões no livro de Salmo. Verso 1 diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Que Deus nos abençoe. Irmãos, este Salmo de número 9, ele foi escrito por Davi. Nós não sabemos em que circunstâncias esse Salmo foi escrito, mas ele é rico em ensino para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os Salmos 9 e 10 dizem os sábios que ele parece ser um único salmo, é um salmo único, mas nós, na Bíblia em português, né, ele está dividido em dois salmos. As primeiras versões do grego e do latim tratam este salmo como um salmo único, mas o Salmo 9, ele é um hino de louvor ao reinado e à justiça divina. Davi diz nesse salmo que Deus é Senhor, que Deus é soberano, que Ele reina sobre tudo e sobre todos. E Davi começa dizendo: eu te louvarei de todo o meu coração. Ou seja, esse salmo, quando apresenta essa soberania de Deus, que o homem reconhece quem ele é, na posição em que Deus está e na posição em que o homem está, esse reconhecimento gera louvor. A expressão é forte e mostra que o louvor a Deus, ele tem que ser consciente, ele tem que ser firme, ele tem que ser consagrado. A vida cristã, ela não pode ser tratada de forma relapsa, não pode ser vivida como se nós tivéssemos, Deus tivesse de fato a obrigação de receber aquilo que damos no momento que queremos e da forma que bem entendemos. Então Davi está chamando a nossa atenção. Você quer louvar ao Senhor, você quer servir ao Senhor, você não é obrigado a fazer isso, mas se você for fazer, faça-o de modo consciente, faça-o de modo firme, faça de modo consagrado. O apóstolo Paulo vai nos dizer que prestar culto a Deus exige racionalidade. O que é isso? Exige entendimento, exige conhecimento de causa. Não é possível cultuar e servir a Deus de forma superficial ou à distância. Hoje é comum as pessoas buscarem Deus à distância, mas não é possível buscarmos Deus somente quando nós precisamos das bênçãos, ou precisamos do cuidado, ou da justiça dele. Davi diz que Deus deve ser adorado por suas obras, por ser o Senhor de toda a terra e por ser justo. Então, no momento que reconhecemos isso, nós temos a obrigação de louvar, de cultuar a Deus. Seus feitos devem ser lembrados e exaltados pelos seus filhos, que devem glorificar ao Senhor por todos os seus atos. É o apóstolo Pedro que vai nos dizer que nós temos a responsabilidade de pregar, de apresentar tudo quanto Deus tem feito por nós. Nós temos o dever de reconhecer as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reconhecendo essas virtudes, nós temos também a obrigação de passar a outros. Então Davi louva a Deus intensamente e declara que o governo do Senhor se estende por toda a terra. Davi vai mais longe, ele diz que Deus é um refúgio, que Ele é um abrigo seguro para aqueles que necessitam. Em Deus a dor tem um fim. Os inimigos não podem nos atingir e nos destruir sem a permissão divina. Esta afirmação nos desafia a cantar louvores, a vivermos tranquilos, a não vivermos atemorizados, como vimos hoje pela manhã. Nós não podemos viver atemorizados. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma segurança eterna de salvação na mente de todos aqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não há por que vivermos atemorizados. E aí Davi chama a nossa atenção e ele diz: cantem louvores, louvem ao Senhor que reina em Sião. Sião é um nome antigo que se dava para Jerusalém. Ele diz: proclamem entre as nações os seus feitos. No verso 4 nós não tivemos
tempo para ler o salmo todo, mas quando você, durante a semana, na sua leitura devocional, leia esse salmo com calma, dê uma lida nele. Mas o verso 4, Davi diz assim: defendeste o meu direito e a minha causa. Ou seja, quando Davi diz que Deus é quem defende o seu direito e a sua causa, ele está dizendo que tudo quanto ele realizou, ele o fez pela graça e pela mão divina. Quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver um homem cujo sucesso militar é inegável, vencedor de grandes batalhas. Nós conhecemos a história do Davizinho, né? Era uma vez um pastorzinho, né, que se chamava Davi, canta por aí. Mas nós sabemos que esse pastorzinho matou um urso, matou um leão, e ainda que não tivesse esse tamanho avantajado que alguns gostariam que ele tivesse, ele mata o gigante Golias. E quando ele faz isso, ele diz que isso só foi possível mediante a graça, o favor e a ação de Deus. Davi disse que ia enfrentar Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Ele ia na força que Deus supre, que Deus estava concedendo a ele naquele momento. Então ele diz que o seu sucesso vem de Deus. Nós passando assim pela cidade, nós podemos ver nos carros, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem algumas frases interessantes, né? Então, as vitórias de Davi não vieram de suas habilidades, nem da coragem, nem da habilidade de seus soldados, mas vieram do favor divino. O salmo prossegue, e Davi mostra quando uma nação era conquistada e subjugada, ela se tornava patrimônio da nação que a conquistou, e ela perdia o seu próprio governo, ela deixava de lado praticamente a sua existência, ela perdia toda a sua história, se perdia, ela passava a ser agora um tipo de escravo da nação que havia subjugado, perdia o seu próprio governo. E isso aqui deve nos chamar a atenção para nós tomarmos cuidado. Nós estamos vivendo tempos assim muito perigosos, a nossa liberdade ela está em risco, né? E nós temos que prestar atenção nisso. Então Davi diz que as conquistas vêm da mão do Senhor, mas nós temos que estar atento àquilo que acontece à nossa volta. Davi diz que a existência dessas nações, quando conquistadas, era praticamente extinta entre os reinos da terra. Davi louva a Deus pela derrota e destruição dos seus inimigos. Então Deus é a razão de fato das suas vitórias, e quando ele entende isso, ele diz: o Senhor está entronizado sobre o universo e reina soberano sobre as nações. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse mundo, por maior que ele seja, o universo, por inimaginável que ele seja, tem um Senhor que reina, que cuida, que domina sobre tudo e sobre todos. As nações, elas não se dirigem sozinhas, elas não tomam suas decisões por livre e espontânea vontade. Tem um Deus que reina soberano sobre ela. Davi sabia que Deus estava ao seu lado e que Deus é justo. Isso é bom, nós acordarmos durante o dia pensando que o Senhor está conosco, tendo essa convicção de que é Deus que nos cuida. Certamente o nosso dia vai ser bem melhor, mas também nós devemos refletir com relação às nossas atitudes e às nossas ações, porque Deus é justo. Aquilo que plantamos, certamente vamos colher. Então Davi tinha essa convicção, e nos chama a atenção: não esqueçam isso, Deus está ao seu lado, os olhos do Senhor estão sobre toda parte, Deus é justo. Aqueles que zombam e chegaram a humilhar a Davi, eles foram envergonhados, eles foram apanhados em suas armadilhas. E por que isso? Porque a justiça divina não falha. Ela pode, tem um ditado que eu acho muito interessante: a justiça divina tarda, mas ela não tarda, ela chega na hora certa, tá? Deus não retarda nada, ele tem um momento certo, o relógio dele não adianta e nem atrasa, ele é preciso. Então os ímpios e maus, Davi diz que eles serão apagados para nunca mais serem lembrados, enquanto os fiéis e os justos prevalecerão. Olha o que esse salmo diz:
Davi está dizendo para nós: se você quiser ter o seu nome eternizado, se você quiser viver para sempre, se você quiser ser lembrado, se você quiser ser visto, você tem que pertencer ao grupo dos fiéis e dos justos que vão prevalecer. Mas aqueles que se esquecem de Deus, nós vamos ver isso mais à frente, Deus vai jogá-los num lugar de esquecimento. Eles vão ficar esquecidos no mundo dos mortos. No verso 9, Davi diz que Deus, ele é auto-refúgio para o perseguido e para o oprimido. Ou seja, Davi tem em mente as vítimas da injustiça, e isso me faz lembrar a maneira como o nosso STF tem tratado o nosso país. Perseguidos e oprimidos como Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, entre outros, eles podem confiar em Deus. A justiça divina vai chegar, mas cedo ou mais tarde o Senhor se levantará como auxílio, como protetor dos oprimidos. A justiça de Deus vai se manifestar, ela será feita. Então Davi reitera, ele é enfático em dizer: Deus é refúgio em tempos de angústia para todos aqueles que estão em dificuldades, para todos aqueles que estão sendo perseguidos, para todos aqueles que estão sendo oprimidos. Qual atitude que esses homens devem ter? O próprio Davi ensina, né? Eu vou olhar para o monte. Que monte é esse? Monte Sião, Monte Santo. De onde me virá o socorro? O socorro virá de lá, virá do Senhor. Eu não posso esperar pela justiça dos homens, porque assim como os homens são falhos, a justiça também falha. E principalmente no nosso país, onde hoje os nossos juízes fazem o que bem entendem. Então Deus é refúgio, e Davi os desafia a crer na justiça divina. Ou seja, essa palavra do Salmo 9 é para que homens como Roberto Jefferson, como Oswaldo Eustáquio, como Daniel Silveira, que estão sendo perseguidos, oprimidos. Eu sei que aqueles que estão presos, em algum momento eles podem estar entrando num estado de desespero. A palavra que é: olha, esperem no Senhor, confiem no Senhor, no momento certo Ele vai se levantar. No verso 10 diz que os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Olha que verdade impressionante: Deus não desampara os seus, os que o buscam. Davi tinha certeza disso. Deus nunca abandonou aqueles que fielmente se agarraram a Ele. Eles podem ser provados como Jó, eles podem ser caçados como o próprio Davi, eles poderiam até sentir aquela sensação de estarem sozinhos, mas eles não estavam. Deus nunca os abandonou. Quanto a nós também não podemos esquecer de que há uma promessa da presença do Senhor Jesus Cristo conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No nosso momento de culto, de adoração, Ele disse: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Deus não abandona os seus santos, eles serão preservados para sempre. É o que diz o Salmo 37, no verso 28. Por isso, cantem louvores, diz o verso 10. Nos versos 15 a 18, Davi diz que os maus caem nas suas próprias armadilhas. Interessante isso. Davi diz: os pagãos caíram na cova que fizeram, os ímpios foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. Isso me faz lembrar Amã. Amã trama a morte de Mordecai e a extinção dos judeus, e quem acaba morrendo na forca preparada para Mordecai é Amã, ou Ramã, né, para alguns. Então Davi diz que o Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos. Os maus caem nas suas próprias armadilhas. Existem 5 coisas assim, 5 pontos muito claros neste salmo. Primeiro, os filhos louvam de coração. Isso significa o quê? No momento que nós entendemos aquilo que foi feito por nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o verdadeiro crente sabe disso. Ele não teria como sair de lá por sua própria vontade e força. Deus o resgata.
E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que isso aconteceu com mão forte. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Então Davi diz que quem entende isso, louva de coração. Segundo, Deus se manifesta e os inimigos fogem. Esse salmo tem essa verdade: quando Deus se manifesta, quando Deus se apresenta, os inimigos fogem. Por que os inimigos fogem? Porque eles sabem que não podem contra Deus. Se um dia você ler Mateus capítulo 8, o encontro de Jesus com aqueles endemoniados em Gadara, quando os endemoniados chegam diante de Jesus, eles se jogam em terra e de joelhos reconhecem, quem é Jesus, a divindade, o poder e a soberania do nosso grande mestre. Terceiro, o soberano reina para sempre. Davi diz isso: o homem, ele não é nada, o homem é um verme. Quando Isaías vai descrever quem é esse ser humano, ele diz que o ser humano é como um pó na balança. Vou fazer uma pergunta: vocês que moram nessa redondeza aqui, quando vocês vão fazer alguma compra aqui no Baratão da Carne, estou fazendo a propaganda, depois eu vou lá buscar um merchanzinho lá no Baratão. Mas quando você vai num comércio, você manda o cara passar o pano na balança para tirar o pó? Esse pó que está lá na balança, ele vai fazer alguma diferença? Ele vai aumentar o preço? Ele vai baixar o preço? Não. É assim que Isaías trata o homem. O homem é como um pó na balança, não tem mais. Quando esse bairro começou, nós não tínhamos água encanada. Eu vinha para cá e eu via muitas Marias com latas d'água na cabeça. E se você já carregou água com um balde ou com uma lata na cabeça, você sabe que não dá para evitar que caia um pingo ou outro. Isaías, no mesmo capítulo, ele diz que os seres humanos são como um pingo que cai de um balde. Isso significa que nós não temos valor nenhum para Deus. Deus tem seres melhores do que nós. Deus tem seres superiores a nós. E aquilo que Ele nos dá é privilégio nosso. Então Davi está dizendo: o soberano reina para sempre. O homem não é absolutamente nada. O homem precisa reconhecer a sua posição, olhar para cima e clamar por misericórdia. Quarto lugar, os filhos precisam de compaixão e de cuidado. Esse salmo nos ensina isso. Os filhos de Deus, eu acabei de falar da fragilidade do homem. Esses homens são frágeis, e como seres humanos frágeis, eles precisam do cuidado, precisam da proteção e precisam da providência divina. O Senhor, por sua graça, põe o pão nosso de cada dia em nossas mesas e nos veste, não com a mesma realeza do lírio dos campos, mas nos dá a oportunidade de podermos nos vestir. Cuidado do Senhor. Quinto lugar, os ímpios quase sempre são apanhados em suas próprias armadilhas. Eu vou repetir: os ímpios quase sempre são apanhados em suas próprias armadilhas. Ou seja, não podemos esquecer que o mundo nos odeia, o mundo trama contra nós. A igreja evangélica peca por achar que vai ganhar o mundo se tornando amigo dele. Essa ideia impede que o crente confronte o pecado e pregue o evangelho. Os amigos do mundo, eles não se posicionam, eles preferem calar para não magoar. O que eu estou dizendo? Às vezes nós, como crentes, vemos pessoas fazendo coisas erradas e nós simplesmente calamos, não abordamos, nós não confrontamos, nós não dizemos que isso está errado, nós não falamos a verdade com medo de magoar. A grande maioria dos líderes preferem falar de prosperidade e de sucesso do que falar de condenação eterna, do que falar de inferno. Falam muito de amor, sem expor o pecado, sem expor o resultado do mesmo, que a maioria de todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O resultado da vida pecaminosa de um ser humano sem Jesus Cristo é a morte eterna. Quem ama a verdade prega contra o pecado, mostra o erro para que as pessoas mudem. A pregação do evangelho gera um confronto natural, porque se opõe ao mundo. Não pregar o evangelho, não atacar o pecado, resulta numa perversão social sem limite. Olhem Sodoma e Gomorra, olhem toda aquela região. Já temos igrejas inclusivas, pastores trans, banheiros trans em igrejas, união homoafetiva, entre outras coisas.
Irmãos, a igreja não pode ser cúmplice a fim de agradar o pecador, para que ele se sinta realizado no nosso meio, ou realizado com a sua prática pecaminosa. Algumas pessoas têm um prazer de contar o pecado que cometem, e nós temos que abordar, questionar, inquirir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 11, ele diz assim: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, ou condenai-as, numa outra versão. Isso significa que eu devo ver o erro, que eu devo ver o pecado, eu devo falar contra. Se eu não falo contra, eu sou cúmplice. Tudo aquilo que eu vejo de errado, por uma questão de justiça, eu tenho que confrontar, eu tenho que levar a verdade. Essa é uma das missões do povo de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos cúmplices. Então, Davi diz que os pagãos, eles vão cair na cova que fizeram, e o Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos. Os maus então caem nas suas próprias armadilhas. Semana passada, o Brasil foi impactado com a notícia da gravidez de uma menina de 11 anos lá em Florianópolis, lembra? E aí os sensacionalistas pró-aborto usaram isso aí, a mídia jogou no ar, tentando manipular as pessoas, manipulando alguns, e geralmente eles mexem com o sentimentalismo do povo. Vou dizer uma coisa para você: quando você começa a ver aquelas novelinhas da Globo, aquelas matérias que você começa a encher o olho d'água, cuidado, você já foi. Volte para a realidade, desligue isso. Então a imprensa vermelha rotulou como estupro com base na idade da menina, mas as investigações mostraram que esta menina já tinha uma vida sexual bem ativa. Os pais sabiam e deixaram a coisa correr solta. Agora os pais posam de vítima. O inquérito policial reconhece o estupro de vulnerável, mas atestou que a relação se deu de forma consensual. Agora, como o suposto pai é um menino de 13 anos, a rigor da lei, os dois são autores em relação ao outro e também vítimas pela conduta do outro. Diante disso, o Ministério Público ele pode propor o perdão para os dois e assim dar solução ao problema, liberando a menina para interromper a gravidez por ser vítima de estupro, satisfazendo assim, a ânsia dos esquerdistas e das feministas e da agenda pró-aborto. O que é agenda pró-aborto? Que agenda é essa? É um manual frio e egoísta de morte. A agenda pró-aborto não tem compromisso com a vida. A incoerência destes é tão absurda que permite que se elimine o mais frágil. Interessante que na mídia eu ouvi que a menina era um ser frágil e que devia ser protegida e cuidada, e eu olho para esse quadro e eu não vejo essa menina como ser mais frágil, eu vejo o bebê do ventre dela como alguém mais frágil. Ele é mais frágil e indefeso. O inocente na história foi condenado à morte por uma irresponsabilidade de quem deveria priorizar a vida, de quem devia cuidar da vida. Principalmente nós, como pais, progressistas, maus e perversos, alimentados pelo manual do Manifesto Comunista, não escondem a falta de amor e de caráter moral, e eles externam isso na nossa sociedade. Seus argumentos revelam seres humanos vazios, sem Deus, alienados da verdadeira realidade, e a igreja, ela está no mundo para coibir isso, para dizer que isso está errado, para dizer que nós somos pró-vida, nós não somos pró-aborto. Se a menina de 12 anos parece inocente e indefesa, o que dizer do ser que ela gerou? O que dizer dessa criança que realmente é o mais indefeso de todos? Ela chegou a dizer que sentia o bebê mexendo dentro dela. Para quem não sabe, uma criança com 20 semanas está quase toda pronta. Falta apenas
o restante da formação do pulmão. Esse bebê, por menos sadio que seja, ele já tem mais de 1 quilo. Então nós estamos tratando de um ser humano frágil e indefeso. A agenda pró-aborto fala no trauma deixado pelo parto, caso a menina tivesse o filho. Preste atenção. Agenda pró-aborto. Essa imprensa vermelha, manual comunista, diz que se essa menina chegasse a ter essa criança, ou fosse retirada dela de alguma forma, o que a ciência poderia fazer? Deixar prosseguir, cuidar, a tecnologia para isso, para que depois pudesse tirar essa criança. Mas não se faz isso. Aborta. Para quê? Para que a menina não tivesse um trauma. Ora, na interrupção da gravidez, houve um parto, com um bebê sentenciado à morte. Houve um trauma pior para uma menina que foi obrigada a retirar a vida que mexia dentro dela. Afinal, o risco era inevitável, tanto para ter quanto para abortar o bebê. Quem alega que há risco em ter, esquece que também há risco em não ter. Mas os frios defensores do aborto não suportam, eles não admitem deixar a vida florescer. Para esse tipo de animal, eliminar o indefeso é a cura para o abuso. Esquerdistas e abortistas não estão nem aí para a vida. A juíza, sim, estava preocupada com a menina e com o bebê, por isso ela foi condenada. Toda a imprensa se levantou contra a juíza. Ela vai responder um processo. Mas a atitude dessa juíza mandou um recado. A juíza mandou um recado aos abortistas que foi recebido como uma ofensa. A juíza disse que um erro não conserta o outro. Não se repara o dano causado por a menina com a morte de um ser indefeso. A ciência pode sustentar a mãe e fortificar o bebê para que ele pudesse ser retirado do ventre dela com vida. Nós temos tecnologia para isso. Uma vez retirado, esse bebê poderia ser recebido, cuidado e amado por uma outra mulher ou por uma outra família. A esquerda pensa que as pessoas não percebem a incoerência genocida que lhes habita a alma. Um dia eles pedem dinheiro para o Criança Esperança, para salvar vidas, é o argumento. No outro, fazem campanhas para matar bebês inocentes na barriga de suas mães. O Salmo 9 diz que estes genocidas acabarão no inferno. Eu pedi para que você lesse o Salmo 9. Chegue em casa, leia esse salmo todinho que você vai encontrar esse versículo. Os ímpios serão lançados no inferno. Esses genocidas sem coração serão lançados no inferno. Para lá irão não só estes, mas também todos aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra. No inferno eles serão punidos eternamente. Essa é uma verdade que ninguém pode negar. Talvez você não ouça mais essa mensagem na televisão, você não ouça mais essa mensagem por aí, mas deixa eu dizer para você, ela é real. O Salmo 9 diz que aqueles que rejeitam a Bíblia como palavra de Deus não merecem a misericórdia nem a compaixão do Senhor. Eles serão lançados no inferno. Eles serão esquecidos no mundo dos mortos, porque rejeitaram a vida que está proposta em Cristo Jesus. A ética naturalista que é seguida por esses abortistas, essa ética diabólica, sempre visa eliminar os mais fracos. Por que salvar aqueles que a natureza quer matar? Essa é a lógica da ética naturalista. Para quem não sabe de onde vem, isso vem do evolucionismo, isso vem da evolução das espécies. Então a própria natureza faz a seleção, os mais fortes sobrevivem, os mais fracos devem ser eliminados. A palavra de Deus diz que uma vida é uma vida, independente se ela seja forte ou fraca, se ela esteja dodói ou não, ela é uma vida. Merece ser preservado, merece ser cuidado, merece ser amado. Por isso que a pregação do Evangelho deve ir de encontro a todos os seres humanos. Quando Jesus chama os 12, diz para eles irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo.
Quem não crê já está condenado. Mas nesse ponto da ética naturalista, os ímpios, eles tentam de todas as formas consertar as suas impiedades e as suas malignidades. Se o Espírito Santo não agir no homem, levando-o ao arrependimento, esse homem vai viver uma vida em pecado e ele vai viver de mal a pior. Mas Davi nos chama a atenção para os feitos maravilhosos do Senhor. E os feitos maravilhosos de Deus apontam para a sua obra soberana e para a forma com que ele governa todas as coisas providencialmente. Esses um dia vão ter que prestar contas. Davi é enfático. Ele diz que o crente deve estar enganjado em contar todas as maravilhas que Deus fez na sua vida. Você tem o dever, assim como eu, de contarmos todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Vai chegar um dia, se Deus nos permitir, nós vamos nos deparar com um salmo que nós vamos refletir nele aqui. E é esse mesmo autor que ele diz assim: que darei ao Senhor em troca por todos os seus benefícios? Ou seja, Davi está dizendo que eu e você, aquilo que nós não temos como retribuir aquilo que recebemos de Deus, são bênçãos sem medida. É algo tão maravilhoso e extraordinário que o homem não tem como, vamos dizer assim, compensar a Deus por aquilo que Deus faz por nós. Então, em tudo que Deus faz, há motivos para que Ele seja glorificado. Ele encerra esse salmo dizendo que os pobres, os justos, nunca serão esquecidos. Ou seja, quando a gente olha para a poesia hebraica, nós vamos ver que os frágeis, aqueles que dependem de Deus, aqueles que reconhecem que não são nada, aqueles que se voltam para Deus. E isso me faz lembrar daquela história que Jesus conta do fariseu e do publicano, né? Quando o publicano olha para o céu e diz assim: ser propício a mim, quer dizer, cuida de mim, eu sou frágil, eu sou incapacitado de te servir e te buscar. Olha para mim, Senhor, eu preciso da tua graça, da tua compaixão e do teu perdão. E é para este homem que Jesus olha e diz que ele saiu de lá justificado. Então Davi termina o Salmo 9 dizendo que estes que dependem de Deus, aqueles que temem e servem a Deus, jamais serão esquecidos pelo Senhor. Você quer ter seu nome eternizado? Você quer viver eternamente na presença do Senhor? Converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Volte-se para o Senhor. Dependa dele. E aí ele vai olhar para você com carinho, amor e dedicação. Deus nos abençoe.